Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Maurício Fernandes, presidente da Juventude do Partido Liberal, e hoje estamos retomando aqui a nossa programação, o nosso podcast da Juventude do Partido Liberal, o Papo Liberal. E hoje aqui na mesa está presente conosco a vice-presidente da Juventude, a senhora Gretchen, assessora do nosso vereador Leandro Meneghetti, Vaca Magra. E também contamos aqui agora com a presença de dois novos integrantes da Juventude do Partido, o senhor Pedro Pífero, produtor rural e estudante de Direito, e o senhor Eduardo Lemes, advogado aqui no nosso município. E eu não poderia tratar de outro assunto senão começar perguntando o que traz os senhores para cá, né? Se apresentem para o nosso público e qual é a perspectiva de vocês hoje dentro da Juventude do Partido Liberal e do nosso município de Alegrete. Boa noite. Meu nome é Eduardo Lemes, sou advogado, tem um pouco mais de um ano que eu estou na advocacia, estou advogando, tenho um escritório aqui na cidade. Bom, a minha trajetória na política começou bem cedo, eu tinha 15 anos quando eu comecei a me interessar, comecei a ler, fiz bastante leitura sobre o tema, sempre gostei de ciências humanas, então também por isso que eu segui o ramo do direito. O direito basicamente é o estudo de ciências humanas, ciências sociais e jurídicas, né? É o nome do curso. Mas eu era um adolescente ainda secundarista, né? No ensino médio, e era a época das manifestações da Dilma Rousseff, 2016, e até organizei com alguns amigos manifestações, fazia um movimento político na cidade aqui. E depois, quando a Dilma caiu, né, Lula foi preso, com ali a eleição de 2018 também foi bem legal participar, e Bolsonaro foi eleito naquele ano, né. Depois disso, eu entrei para a faculdade em 2019, entrei para o Exército em 2020, servi como aluno do NPOR, me formei como oficial, e depois agora me formei em Direito, como bacharel, e estou como advogado com escritório aqui na cidade. Então, bom, depois dessa linha do tempo só temos a vir com 2022, que o Lula foi eleito, e agora nesse ano que a gente tem eleição de novo. Renova, querendo ou não, né, o nosso ânimo político de não gostar do que está vendo e, né, se organizar para, pelo menos mudar alguma coisa dentro do ambiente. Então, ainda mais por admirar o papel do PL Jovem aqui em Alegrete, que é muito organizado, te faz querer participar juntos. Então, é isso que faz eu estar aqui hoje. É muito legal poder participar, muito legal poder conversar com pessoas que querem o bem da sociedade, do Brasil, do município, do estado, na política e também fora dela, né, nas questões humanas. Então, isso é bem legal que eu tô vendo aqui. Pedro Pífero, te apresenta aí pro pessoal e o que te trouxe para cá, para a Juventude do Partido Liberal de Alegrete? Prazer, meu nome é Pedro, tenho 19 anos. Bom, minha vida com a política começa desde criança, né? Sempre ligado à bancada do agro, sempre ao agro, por causa da minha família. Minhas primeiras lembranças em questão de política em 2014, passeata do Aécio Neves, PSDB da época. 2016, com a eleição de prefeitura aqui de Alegrete. 2018, sempre tem que contar, né? Que foi uma das maiores vitórias de toda a direita nessa década. 2022, com a gente quando tinha a antiga sede, fazendo torcida, manifestação e tudo mais a favor da Bolsonaro naquela eleição, né? Mas, assim, minha vida meio saiu um pouco dos trilhos em questão de política quando eu me mudei para fora em 2020, morei por 2 anos lá. Quando eu voltei em 2023 para a cidade, foi quando eu voltei a retomar os assuntos políticos, mas não com a intensidade que eu tinha antes. Aí só fui, assim, ter aquele ânimo político mesmo em 2024, quando eu e o Maurício, a gente trabalhou junto nas eleições de prefeitura daqui, que a gente ficou 3 meses? Foi, né? 3 meses juntos, todos os dias nessa sede. E dali a gente acho que bom para começar uma prisão do Bolsonaro, né? Um assunto bom para começar.
A concessão da prisão domiciliar, né? Boa, pode ser. Tá, perfeito. Bom, pessoal, o que vocês acharam, né, do fato do Bolsonaro ter agora tido o aval do Alexandre de Moraes para sua prisão domiciliar? E aqui eu vou até fazer um apelo, né, contar com uma opinião de um advogado criminalista, tem uma opinião inclusive mais técnica dentro do ramo, e aqui vai um comentário mais político, realmente um comentário político ideológico. O pessoal sabe que o Brasil já deixou de se tornar uma democracia plena há alguns anos, há alguns meses. E isso a gente poderia falar desde 2022, no processo eleitoral, ali, intervenções, né, de órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral dentro do processo das eleições. Bom, entre tantas outras questões que a gente seria redundante aqui de trazer, porque a gente já debate esses assuntos em outros momentos no podcast. E uma série de questões, né, acometeu ali na nossa derrota nas eleições. A gente sabe também que um grupo da direita, realizou manifestações em grande peso, né, para tentar reverter. Por que eu trouxe a questão da incomodação do Brasil não ser mais uma democracia plena? Porque esse grupo estava mobilizado por conta disso, né? Porque acreditava que o processo eleitoral tinha sido danificado de alguma forma. E eu não estou querendo dizer aqui que foi ou não fraudado as urnas, nada disso. Não vou nem chegar nesse ponto, isso aí para mim é a ponta do iceberg, mas tem ações pequenas, como por exemplo, é proibido falarem que o Lula é contra os evangélicos. Ladrão. É proibido falar que o Lula foi condenado. É proibido falar que mudaram a instância, o lugar onde o Lula seria julgado e aí anularam o processo. Então essas pequenas intervenções do TSE tornou o processo eleitoral sujo de certa forma, né? A gente acredita que isso nos prejudicou. E um grupo da direita começou a fazer manifestações, até então, né, pacíficas e ordeiras, a fim de poder ter algum respaldo, alguma orientação do que teria acontecido, alguma mudança. Dito isso, a gente sabe que houve uma linha tênue ali que ultrapassaram, né, extrapolaram, teve um grupo que extrapolou e entrou dentro, né, da Câmara dos Deputados, entrou e depredou patrimônio público, fato, mas tem algumas coisas que a gente precisa observar nesse assunto e é esse o mérito dessa conversa, né? A gente sabe que Bolsonaro foi preso como um dos mentores de uma orquestração de um golpe criminoso e diversos processos legítimos foram desde a impessoalidade, né? Não houve um julgamento por indivíduo, né? Em primeiro momento eles fizeram, inclusive, uma coisa que fugia de toda a percepção do direito. Mas a gente teve ali prisão do Bolsonaro, a gente teve diversos laudos médicos, a gente teve, inclusive, representações de associações de médicos falando que o Bolsonaro precisava ficar em casa devido ao tratamento. A gente tem laudo médicos especialistas dizendo que o Bolsonaro precisava ser retirado, né, da prisão onde ele estava, na Papudinho. E em todas estas, o Superior Tribunal Federal interferiu e manteve, né, a prisão do Bolsonaro dentro da Papudinha, o que para nós é uma prisão política, né? E eu trago aqui um viés realmente dessa prisão no ponto de vista político e ideológico. E hoje a gente tem o Eduardo me corrija se estiver errado, a prisão domiciliar por tempo determinado do Bolsonaro. Então, em primeiro momento, como eu disse, eu trouxe aqui uma opinião do quesito político, ideológico, né, desse contexto, antes da gente trazer o assunto em si. E claro, se fosse para dar opinião, não tem aqui o que opinar, né? Para nós de direita é extremamente importante o que aconteceu. O Bolsonaro hoje pode estar em uma prisão domiciliar e pode ter então um tratamento melhor para que ele possa ser acompanhado, né, a níveis de cuidado medicinal e assim por diante. Mas prisão domiciliar. Eduardo, o que tu achou desse processo, né, do Bolsonaro, desde a questão dele ter sido condenado, né, ter ido parar na Papudinha e agora eles concederem nessa, como eu disse no termo, né, prisão domiciliar preventiva? Bom, com relação à primeira pergunta, perguntou sobre o processo. O processo ele tem dois âmbitos. O primeiro é o âmbito formal e o segundo é o mérito. Com relação ao âmbito formal do processo, existem vários vícios que podem ser reconhecidos e foram muito criticados. O primeiro de tudo é a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento desse fato imputado. O segundo é a competência da própria primeira turma, que os advogados dos réus
alegaram a nulidade por competência e a nulidade por competência da primeira turma. Deveria ser o plenário que julgaria. E todas as exceções que foram cometidas ali, a falta de ampla defesa, a falta de disponibilização do material na primeira defesa, que é a resposta à acusação ali, na denúncia, na defesa prévia, ficou conhecido nacionalmente os não sei quantos terabytes que a defesa tinha que analisar, que era impossível de analisar. Então, realmente, ele foi complicada a questão de mérito, a questão formal do processo. No mérito, existe essa discussão, que é uma discussão muito ideológica, uma discussão política sobre o cometimento ou não do crime de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático. Na verdade, isso é o primeiro julgamento desse tipo penal, um tipo penal que foi introduzido na legislação durante o governo Bolsonaro, em 2021. Bolsonaro sancionou esse projeto que introduziu o Código Penal, se não me engano, o artigo 359L ou M, alguma coisa assim. Mas é por esse crime que foi imputado e por esse crime que ele foi condenado. Na questão da defesa, acredito que o voto do ministro Fux, na época, que foi o único divergente na primeira turma, diz muito bem, né, sobre isso que a gente está tratando. Ele basicamente acolheu todas as preliminares dos advogados. Então, o resto da turma votou pela condenação, pelo não reconhecimento de nulidades, mas o Fux deu uma aula de direito. Eu vi ao vivo o julgamento e eu reconheço que o ministro Fux realmente deu uma aula de direito ali naquele voto. Agora, sobre a questão da execução penal, depois da condenação existe a execução penal. Então, o cumprimento da pena a ser fiscalizado pelo juízo que o condenou. Geralmente é no juízo que o condenou, e o juízo que o condenou é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, a fiscalização da pena é do âmbito do STF. Foi 5 pedidos de prisão domiciliar que a defesa fez, com laudos médicos, com a recomendação de que ele deveria ser concedida a prisão domiciliar para ele em razão de enfermidade, o artigo 317, inciso 3º, se não me engano, Código de Processo Penal, diz que o juízo deve conceder domiciliar em caso de extrema debilidade em razão de doença grave. Então, foi demonstrado, a minha opinião sobre essa concessão de prisão domiciliar é que foi uma prisão domiciliar que foi concedida tardiamente, já deveria ter sido concedida. E dentro da decisão, pude ver hoje nas notícias que é uma decisão de 40 páginas do ministro Alexandre de Moraes, ele concedeu essa prisão domiciliar de modo temporário, ou seja, ele fixou o prazo de 90 dias para concessão dessa medida. Então, eu também discordo desse prazo determinado. Acredito que o laudo médico deve constar que a doença grave que acomete ao ex-presidente é grave, por isso a medida, e acredito que ele deveria permanecer no domicílio até uma alta, até uma cura, né, dessa doença que o acomete. Então, eu, por isso, discordo desse prazo, em vista do princípio dos direitos humanos, do garantismo. Acredito que é uma medida extrema e ele está sendo tratado durante todo o processo, durante a execução penal, com medidas muito extremas. Acredito que é desproporcional à própria pessoa. Ele é uma pessoa idosa, ele é uma pessoa que está debilitado, está com doenças, está numa situação até psicológica, né? Obviamente espera-se que a situação psicológica dele, mental, esteja muito comprometida. A situação de saúde, sobretudo, está comprometida e uma piora a outra. Então, eu acredito que o juízo, a Procuradoria-Geral, a defesa deve olhar para essa situação com muito mais humanidade do que olhou e do que está olhando, parece. Entendeu? Então, eu acredito que ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele precisa da garantia dos seus direitos, mesmo na execução penal.